Graça e paz a todos, uma ótima noite para você aí que está acompanhando aí. Novamente estou aqui para poder estar ministrando algo ao seu coração, à sua vida. Peço você que tenha aí possibilidade de abrir comigo, vai ser lido aqui em Apocalipse 12, versículo 7, vai estar escrito assim: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Verso 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Oremos a Deus. Pai querido, Pai amado, aqui está, meu Deus querido, diante da Tua presença, Senhor. Mais uma vez neste canal, Senhor, um ensino da Tua palavra, meu Deus, a qual o Senhor coloca em nossos corações, ó Pai, para estarmos levando, ó Deus querido, a Tua semente, a Tua palavra, o Teu alimento, o Teu sustento espiritual, Pai, a essas pessoas, ó Deus. Assim, em nome de Jesus, ó Pai, eu entrego, Pai querido, esta ministração nas Tuas mãos e que a Tua sabedoria esteja conosco, ó Pai, neste pequeno tempo, ó Pai, a qual estamos diante da Tua presença, ministrando a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de qualquer coisa, não se esqueça de inscrever no meu canal, me ajudar aí, né? Se puder, novamente, rapidamente, aqui em 30 segundos, vou estar te explicando qual é. O canal ele foi criado, eu fiz alguns vídeos online, campanha, né? Ao vivo, para poder ter um mês abençoado. E agora o propósito, né? Segundo a estreia que foi feita na quarta-feira passada, o propósito é o que? É estar ensinando sobre o princípio, sobre o livro de Gênesis, para irmos nos aprofundando. E isso tudo eu quero fazer em 10 minutos, né? 9, 10 minutos no máximo, para não enfardar os irmãos. E para eu poder falar do princípio, para eu falar do começo de tudo, né? Onde Deus cria o céu e a terra e depois forma todo mundo, os animais e forma o homem, né? Precisamos antes entender o que aconteceu um pouquinho antes. E um pouquinho antes, vamos entender que houve uma rebelião. Mas para falarmos de uma rebelião, temos que falar sobre o bem e o mal. Irmãos, o bem e o mal são dois poderes que se confrontam. Quando olhamos e vemos que o bem ele era o único poder que reinava no céu. Quando olhamos na Bíblia, vamos ver que tudo estava acontecendo de uma plena harmonia. Todos estavam felizes e satisfeitos com, né, as suas existências. Porém, vamos ver que Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador Jesus, ele vai sentar à direita do Pai com o plano de, junto com Deus, preparar então o momento de criar um mundo, de criar, né, a natureza, de criar o mar, de criar todo, o plano grande, o plano divino, né, da grande criação. E quando Jesus Cristo ele se assenta, vamos ver que algo acontece no coração de um anjo. Anjo esse chamado Lúcifer, que até o momento ele regia, né, orquestras de adoração a Deus. Ele era o responsável. Lúcifer significa portador de luz. Ele era o anjo que portava luz naquele lugar. Diz que era um anjo que brilhava. Ele sobressaía conforme os outros anjos. Não, ele era mais brilhante. Ele resplandecia de uma forma mais brilhante do que os demais anjos. E quando olhamos e nos aprofundamos em alguns estudos, vemos que quando Jesus então se assenta à direita, o coração de Lúcifer ficou descontente, o coração de Lúcifer não se agradou daquilo. Ele teve inveja, ele teve em seu interno soberba, querendo então estar no lugar onde Deus estava colocando Jesus. Ele não aceitou ser comandado pelo Filho de Deus. E isso fez o quê? Isso fez com que Lúcifer então promovesse, ou seja, provocasse uma rebelião, fazendo o inverso de tudo que Deus estava fazendo para atacar os planos de Deus. Deus ele tinha o plano estabelecido do bem reinar sobre tudo e sobre todos.
Ele tinha o plano de criar algo após algo, coisa após coisas. Só que a nota discordante, ou seja, Lúcifer, ele vai promover uma guerra no céu e Deus vai ter que fazer o quê? Vai ter que pegar esse dragão, esse Satanás, esse inimigo que está, né, confrontando o povo de Deus e vai ter que jogá-lo, né, do céu para a terra. Aliás, ao abismo, que ela ainda não tinha sido criado, né, a natureza, a vegetação, era só um abismo. Então ele foi lançado nesse abismo. O próprio Jesus ele vai dizer em Lucas 10, se você olhar aí você vai ver em Lucas 10, que o próprio Jesus vai dizer assim, eu vi, 10:18, eu vi Satanás como um raio cair do céu para a terra. Então o próprio Jesus vai falar para os discípulos que ele viu isso acontecer. E Satanás ele veio para a terra e ele trouxe consigo o quê? Ele trouxe consigo tudo de mal que estava no coração dele contra Deus. Então, quando Deus então exalta uma pessoa, o inimigo entra para tentar abatê-la. O inimigo ele vem para fazer o inverso, ao contrário, distorcer as coisas de Deus. Vemos que Deus ele entra com bem, o inimigo chega com mal. Vemos que Deus ele entra com a saúde, o inimigo entra com a doença. Vemos que Deus ele entra com a alegria, o inimigo com a tristeza. Vemos que Deus ele entra com vida e o inimigo com morte. Vemos que Deus a todo tempo ele anda na verdade e o inimigo a todo tempo anda na mentira. Então ele trabalha da forma inversa. Ele trabalha com a sua terça parte que foi expulsa do céu para destruir a raça humana. Então até aqui no princípio entendemos que tudo não começou aqui embaixo, tudo começou lá em cima. Ele foi arremessado, o nosso Pai Senhor Jeová, o nosso Deus, o nosso Criador, se encontra no trono da graça com o seu Filho ao lado, agora planejando a criação, planejando como vai ser a vegetação, a cor, como vai ser, né, as árvores, os animais, planejando tudo até o momento. Então, aqui, hoje, foi breve, mas objetivo, né, onde eu falei sobre a rebelião. Na próxima semana, se Deus permitir, vamos entrar no princípio, ou seja, no começo. Você já soube, já aprendeu hoje sobre a rebelião. E na próxima semana vamos falar sobre o princípio, sobre o começo de todas as coisas. Eu quero pedir a sua compreensão, né, em estar aí, né, se inscrevendo, me ajudando, compartilhando, né, comentando aí, a melhoria aí, melhora o áudio, para a gente poder estar, né, levando o evangelho aos corações que necessitam ouvir a palavra de Deus, tá bem? Fique com essa mensagem, não deixe ela escapar, né? Veja aí que houve guerra, houve batalha no céu, porque um que tinha, né, o nome por portador de luz, né, invejou ser igual a Deus, e Deus então o lançou por terra. Deus jogou por terra o inimigo de sua alma, o inimigo de sua vida, o inimigo de suas criações. Então Deus ele sempre vai estar fazendo isso, lançando por terra o inimigo de nossas almas, o inimigo da criação de Deus, né? Porque ele é contra. Se Deus ele exalta, ele quer abater. Se Deus ele traz alegria, ele traz a tristeza. Então ele está com uma bagagem, né? Vamos dizer assim, com um histórico, né, de fazer as coisas erradas, né, acontecerem em nossas vidas. Então depende de nós escolher o caminho certo, ou bem ou mal. E se hoje determinarmos andarmos no bem, Deus honrará as nossas vidas e nos colocará então em uma situação, né, favorável, né, conforme Ele quer fazer com todos. Amém? Semana que vem estaremos de volta, se Deus permitir, né, para podermos estar fazendo mais um estudo e mais um momento com Deus, né, a qual o Senhor pôs no meu coração. Eu desde já agradeço a sua participação, né, peço que você se inscreva e me ajude, né, compartilhando. Eu agradeço essa grande oportunidade, peço que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus esteja com todos nós, não só hoje, mas para todo o sempre. Amém? Ótima noite, fique com Deus.